Eu chamo agora, então, o Talo Pereira. Só antes de te passar a palavra, depois nós temos a fala do Neidmar, o presidente do Conselho Estadual de Cultura. Rapidamente, porque boa noite. Eu tenho uma proposta para fazer e quero colocar duas ideias que levaria um diálogo muito mais comprido, que os 3 minutos são realmente uma limitação. Eu declaro meu voto na companheira Sofia Cabedón, porque quando foram as mobilizações de junho, quando eu a conheci pessoalmente, me mostrou que tinha um dom que poucos políticos têm, uma sensibilidade que faltou a outros companheiros. Estivemos juntos, cheirando gás lacrimogênico ou lacrimogênio, defendendo árvores na orla do Guaíba e lutando contra o aumento dos transportes, quando outros companheiros que comungam de ideias parecidas com a nossa não tiveram a mesma sensibilidade de lutar junto com essa juventude. Estamos pagando o preço de uma situação política surreal, talvez por ter tido poucas Sofias Cabedón. Por ter esse dom, companheira, eu te auguro um brilhante futuro na política. Não apenas serás uma brilhante deputada, como penso que por ter esse dom que poucos têm, talvez tu esteja preparada para muito mais. Sobre a questão específica da cultura. Trotsky, André Breton, Diego Rivera escreveram um manifesto surrealista. Vou pensar uma frase apenas. A arte precisa de abundância, de recursos. Cadê nossos prêmios Nobel de literatura? Cadê nossos Oscar? Cadê nosso desempenho cultural no contexto internacional? Somos um país que destina 0,7% à cultura. É realmente assintoso. Nosso segmento é muito negligenciado. Há que se lutar por mais recursos. Poderia eu ocupar 15 minutos falando apenas deste tema, mas eu quero me limitar em respeito, inclusive, aos outros inscritos. Essa é minha proposta, lutar por mais recursos para a cultura, óbvio. E duas ideias. Eu declaro minha oposição figadal às leis de incentivo à cultura. São leis neoliberais que nossos governos implantadas no tempo do neoliberalismo e que não fomos capazes de combater. As aceitamos e as empregamos e afundamos a cultura do país. Penso que estamos acumpliciados com nosso fracasso cultural por não ter derrubado essas leis quando tínhamos poder parlamentar para fazê-lo. Eu sou contra as leis de incentivo porque dão ao empresariado o poder de decidir o que é cultura. Então, um guri talentoso apresenta um projeto, mas quem vai levar dinheiro das leis de incentivo é a Fernanda Montenegro ou a Carla Pérez. Essas leis são ruins. Países que não têm esse tipo de leis estão fazendo cinema melhor que nós. E países mais pobres que o Brasil estão fazendo um cinema superior, produzindo uma literatura superior. Eu pensaria seriamente alternativas a essas leis de incentivo e as combateria se eu tivesse o brilhantismo como para ser um deputado, mas não tenho. Então confio que a companheira peço-lhe que pense em alternativas, porque considero as leis de incentivo prejudiciais. E minha terceira proposta é também combater a política de editais. Um artista não é um empreiteiro. Eu participei de um edital a instâncias da Sofia. Se eu pego os papéis do edital e bato na cabeça do senhor secretário, eu le mando para a UTI. Além de ser difíceis de entender para quem não é advogado ou contador público, é assintoso que se peça para um músico um atestado de negativa de trabalho escravo, por exemplo. E eu tive que preencher esse troço. E com tanta dificuldade que não conseguia, e se não fosse o pessoal do gabinete da Sofia me ajudar, não teria conseguido preencher o edital. Para mim, a política dos editais, quem adota a política de editais, está renunciando a ter uma política cultural. Penso que a política de editais marginaliza
o guri da periferia, que se tivesse oportunidade poderia ser melhor pintor que Picasso. Porque a arte é um processo. Nós estamos vivendo a arte do neoliberalismo, a arte dos mega eventos, mas temos que investir na cultura como processo de cima para baixo. Essas são minhas duas ideias. Lutaria eu, se tivesse capacidade, contra as leis de incentivo e contra a questão dos editais na cultura, porque eu acho que vão frontalmente contra a natureza do que deve ser o processo cultural. Agora chegou a vez do nosso aniversariante da noite, Neidmar Roger, fazer a sua contribuição aí para o mandato da nossa querida Sofia Cabello. Da você essa data muitas felicidades, muitos anos de Tá, mas nós estamos no limite do nosso horário, então vamos lá, objetivamente, para o Neidmar a palavra. Bom, boa noite a todas, a todos, um grande prazer estar com vocês. E quem vai falar é o artista, o homem que está há quase 30 anos militando nesse setor, que tenta articular um pouco através das redes sociais também. Tem aqui um colega, o Demetrio Xavier, um pouco da realidade da cultura num cenário popular. Bom, antes de mais nada eu gostaria de fazer só uma ressalva, e é impossível dissociar a fala do artista com a fala do indivíduo político, né, e da representação que a gente tem hoje. É muito difícil. Mas só dizer que é honroso, eu acho que é um termo bacana, Denise, ver o processo desenvolvido nesse governo na relação desse tripé no que diz respeito à economia da cultura. Eu acho que, sem medo de errar, vivendo isso cotidianamente, a produção que nós estamos capazes de colocar em cena na relação direta dos fundos, ou do Fundo de Apoio à Cultura especificamente, dos editais que o compõem, é inédito, revolucionário e absolutamente importante para o autorreconhecimento da produção cultural no Rio Grande do Sul. Seja na relação direta com o artista, seja na relação com a gestão pública e seja na relação com a comunidade. Então isso eu quero deixar registrado. Dizer que eu conheço a Sofia há bastante tempo, há décadas. E a contribuição, Sofia, que eu quero deixar para o mandato é a seguinte: eu tenho muito zelo pelo Sistema Nacional, porque é uma organização, uma produção, e pelo Plano Nacional, pelo nosso Sistema Estadual, pelo nosso Plano Nacional que está tramitando na Assembleia, porque mais do que organizar uma perspectiva, ele é construído de forma democrática. Então, isso faz parte da minha vida, da minha história, da minha construção. E nós já pensávamos nisso há muito tempo atrás, embora numa luta ainda muito desigual na relação de força política. Então, eu acho, Sofia, estou convencido de que tu serás a parlamentar com maior capacidade de buscar algo que nesse sistema é muito importante, que é a transversalidade com a educação, como educadora que és. Quer dizer, uma proposta direta de encaminhamento é a de diálogo franco e aberto, e aí já pensando um outro elemento que eu acho fundamental e estratégico, a relação com o interior do estado do Rio Grande do Sul, que também é sedento de informação, a gente vê isso diariamente, não só na perspectiva da gestão, não só na perspectiva da historicidade que o mandato de deputada vai te trazer, mas como a de articuladora dessa relação. Então eu acho que esta seria, na minha perspectiva, vendo hoje, olhando de frente esse movimento cultural que está numa ascendência que nós não podemos perder. Nós não podemos perder. O grande amigo Vinícius Vieira, quando comenta a minha fala
do lançamento do Manifesto da Cultura, o secretário estava junto, disse que eu fui bastante eloquente e eu vou ser mais eloquente. E muito mais. Até a vitória, companheiros e companheiras. Muito obrigado, gente.